Olá, turma, boa noite para quem vai assistir essa aula à noite, bom dia para quem vai assistir essa aula pela manhã e boa tarde para quem vai assistir essa aula pela tarde. Bom, estamos falando das vitaminas hidrossolúveis. Por que hidrossolúvel? Porque tem afinidade com a água, é isso? E essas vitaminas também, elas se perdem fácil na urina, no suor, correto? Essas vitaminas que eu estou passando para vocês são as vitaminas, vamos lá, B1, lembra? B2, eu falei com vocês a B3, correto? E agora a B5. A B5, normalmente, ela é conhecida como ácido pantotênico. Isso. Lembra que eu falei com vocês que o nome vitamina, seja lá A, B, C, a população conhece assim. Mas eu e você que estuda, temos que aprender a falar o nome correto das vitaminas. Então, falamos da riboflavina, falamos da tiamina, falamos da niacina e agora iremos falar sobre o ácido pantotênico. Então, quando você ouvir falar desse nome ácido pantotênico, você vai lembrar logo. É um tipo de vitamina B5, certo? Normalmente também é chamada vitaminas do complexo B. Então, vitaminas hidrossolúveis e vitaminas do complexo B é a mesma coisa, são sinônimos. Tudo bem? Então vamos lá. Essa vitamina ácido pantotênico é um componente da coenzima A. O que é isso, coenzima? Vou explicar para vocês. Vamos lá. Deixa eu ler esse texto e aí eu explico, beleza? Então vamos lá. É um componente da coenzima A. Então a vitamina B5 é um componente de uma coenzima, sendo, portanto, importante nas reações de liberação de energia. Ó, a dica, liberação de energia. Então, onde é produzido a nossa energia? Lá dentro da célula. Então, a vitamina B5, ela participa de todas as reações para liberar energia. Precisamos de energia para correr, brincar, estudar, trabalhar, tudo isso, as nossas células precisam liberar energia. Então, a vitamina B5 é um componente, ó, a vitamina B5 é um componente para o quê? Fazer o quê? Liberar reações de liberação de energia. Tá bom? Vamos lá. Essa vitamina também participa do metabolismo lipídico. Então, metabolismo é a quebra. Vamos imaginar aqui, você comeu um bife, você comeu algo que tem gordura, que tem lipídio. Então, a vitamina B5, junto com o componente, participa do componente da coenzima A e ela vai auxiliar o quê? Participar no quê? Na quebra do lipídio. E também auxilia na formação das hemácias, certo? Hemácias são moléculas, são células vermelhas. Iremos estudar isso no ano que vem, que são as células que compõem o nosso sangue, certo? Então, células vermelhas são as hemácias. Os leucócitos são células brancas. Iremos aprender isso e aprofundar isso no ano que vem. Tranquilo? Também apresenta no papel da manutenção das cartilagens. Então, a B5, ela participa da manutenção das cartilagens. Então, temos cartilagem aonde? Na orelha, tranquilo? Temos cartilagem no joelho. Então, temos cartilagem em várias partes do corpo. Então, a vitamina B5, ela participa dessa manutenção. O que é manutenção? É você cuidar, preservar. Aí podemos já associar com o idoso. Então, se o idoso, ele cai, se machuca, os ossos dele estão fraquinhos, porque ele está com carência de B5. Por quê? Porque não houve a manutenção das cartilagens, certo? Então, vamos lá. A falta dela pode provocar o quê? Fadiga, cansaço, isso, sensação de dormência, formigamento nas mãos, nos pés. Não sei se aqui alguém já apresentou. Eu já apresentei. Sabe você ficar parado e começa a aparecer formigamento nas mãos, nos pés? Carência de vitamina B5, ou seja, ácido pantotênico. Essa vitamina pode ser encontrada onde? Em vários alimentos.
tais como carne, cereais, tomate, brócolis, víscera, gema de ovo. Então, essas são as vitaminas de fácil acesso que você encontra nessas fontes alimentares, tá bom? Vamos lá aqui. Peraí que eu tô aqui organizando essa claridade. Só um minutinho. Ao vivo é assim mesmo. Deixa eu colocar aqui assim. Vamos lá. Para ficar melhor nossa claridade. Ficou melhor aqui? Bom, como eu falei, né? Então aqui são as fontes da vitamina B5, ácido pantotênico. Então, lembrando que é um ácido que participa na quebra dos lipídios, tranquilo? Lipídios é o que? Gordura, tranquilo? E também participa das reações de energia. Então, nós precisamos de energia para tudo. Ou seja, para você simplesmente pegar um papelzinho de bala no chão, precisa de energia. Então, quem participa da geração de energia, junto com a coenzima A, vitamina B5. Tranquilo? Estes nutrientes são essenciais, são necessários para a manutenção de uma excelente saúde, isso, e para diminuir o risco de infarto do miocárdio e vários tipos de câncer. Então, vamos lá. Vou parar para explicar. Então, as vitaminas, meus amores, são nutrientes. Lembra que nós falamos muito dos macro, proteína, carboidrato e lipídios? Depois, nós falamos dos micronutrientes, as vitaminas lipossolúveis, que cairá agora na nossa avaliação parcial. E quando vocês ouvirem essa palavra, nutrientes essenciais, essa palavra é essencial, é porque o nosso corpo não produz. Temos que procurar nos alimentos. E, em último caso, procurar nos medicamentos, certo? Vamos lá. Aqui, a Nutri preparou esse texto e falou sobre o quê? Que as vitaminas, o ácido pantotênico, são excelentes para a nossa saúde, né? É excelente para a nossa saúde. Diminui o quê? O risco de infarto do miocárdio. O miocárdio é a parede do nosso coração. Isso. Então, quando diminui esse infarto, e também vários tipos de câncer, isso está relacionado lá dentro da célula. Lembra que eu falei que no ano que vem, provavelmente, vocês vão dar biologia, e biologia vai falar muito dos componentes celular. E um dos componentes celular é a mitocôndria, e a mitocôndria, grave esse nome, vocês irão falar de mitocôndria o ano inteiro de 2021. Então, é lá que tem as reações de energia, é lá que tem que ocorrer a quebra de lipídio. Então, já começa a pegar aí essas palavras. Tranquilo? Vamos lá. Aqui eu coloquei. Eles fazem parte da matéria-prima que nossas células utilizam para fabricar energia, hormônios e anticorpos. Na verdade, esse texto aqui está relacionando todas as vitaminas, mas a vitamina B5, sim. O ácido pantotênico, como eu acabei de explicar, que é o mesmo nome, participa assim em fabricar energia, hormônios e anticorpos. Ou seja, também falamos sobre o nosso sistema imunológico. Então, precisamos de células de defesa. E quem vai ajudar? Quem será esse componente para ajudar na célula de defesa? O ácido pantotênico. Pergunta de prova. Ácido pantotênico é vitamina B1, B2 ou B5? Aí você, que é um aluno estudioso, você vai marcar o quê? B5. Tranquilo? Bom, como todas as vitaminas, nós temos a hipovitaminose, ou seja, baixa produção de vitaminas. Também temos a hipervitaminose, ou seja, o excesso de vitamina. O nosso corpo tem que estar equilibrado a todo momento. Sim, equilíbrio para tudo. Então, não podemos comer de menos, não podemos comer de mais, não podemos absorver só um tipo de vitamina, porque aí ocorre o desequilíbrio, certo? A desbiose, não é isso? Então, vamos lá. A carência é hipovitaminose. Então, a carência de ácido pantotênico, a mesma coisa, carência da vitamina B5. Também eu quero passar para vocês fazer um link com sinais e sintomas, tá certo? Vamos lá. Mas, de novo aqui eu mexer. Deixa eu colocar aqui para vocês. Explicar aqui para vocês a
carência. Tô botando aqui esse flash para ficar melhor. Vamos lá. Geral. Normalmente, os sinais e sintomas apresentam com dor de cabeça, com desmaio, tem alteração no humor, irritabilidade, nervosismo. Sim, também atua no sistema nervoso central. A carência de vitamina B5, né? Um dos sinais ou sintomas é a insônia, incoordenação, desequilíbrio. Na parte neuromuscular, pessoas têm fraqueza muscular, muita fadiga, cansaço, cãibra, como eu falei que eu já senti, a qualquer hora do dia. A Nutri estava assim. Então, formigamento, adormecimento das mãos, dos pés, queimação na planta dos pés. Então, tudo isso são sinais e sintomas. Vamos lá aqui. A aula não terminou ainda. Outro aqui, ó, cabelo. Então, o aumento da queda de cabelo, às vezes, meninas, sua queda de cabelo não é falta de hidratação, não é falta de cosmético, sim, carência de vitamina B5. Então, você consumindo as fontes alimentares da vitamina B5, você já vai diminuir essa queda de cabelo, certo? Vamos lá, aqueles cabelos que saem facilmente, sem dor. Sabe quando você arranca assim um fio, que aparece o bulbo do cabelo? Pode ser, a Nutri não está afirmando, carência de vitamina B5. Acredito eu que não custa nada você consumir, né, essas fontes alimentares riquíssimas em vitamina B5. Cabelo branco precoce. Alguns falam que é de família. Ah, meu pai nasceu cabelo branco cedo. Então, a ciência ela é muito controversa. Na parte da nutrição, um dos sinais de carências nutricionais é cabelo branco precocemente. Precoce que eu digo o quê? Com 20 anos, com 15 anos, jovens de 13, 14 anos já com cabelo branco. Então, a ciência voltada, deixar bem claro, na parte nutricional fala que é carência B5. Mas se você for pesquisar, né, várias áreas, ela atribui os cabelos brancos precocemente, muito cedo, a cada um ao seu fator. Na nutrição é a carência do ácido pantotênico, certo? E na parte gastrointestinal, né? Lembra que nós falamos muito do sistema digestório? Então, vamos lá. Na parte gastrointestinal, o que pode ocorrer? A falta de apetite. Sim, às vezes você trabalhou, estudou e não tem fome. Então, um dos sinais é a falta de apetite. Náusea, pessoas que andam enjoada, nauseada, pessoas que andam vomitando, dor abdominal. Quando você acaba de almoçar, então você tem aquele excesso de flatulência, a flatulência é o pum. Então o abdômen cresce, fica aquela barriga distendida, fica parecendo um tambor. Se você bater assim na barriga, sai um som parecendo um tambor. Então tudo isso na parte nutricional identifica como carência nutricional, certo? Então, se você está apresentando um dos 9 destes sintomas, provavelmente está com carência do ácido pantotênico, beleza? Como eu falei lá em cima, fontes alimentares. Vitamina B5, a mesma coisa do ácido pantotênico. Pode ser cogumelos, né? É uma fonte muito boa. Apesar que nós baianos, nós não temos o hábito de consumir cogumelos. Eu, particularmente, não tenho hábito, porque cogumelo, você tem que saber qual tipo de cogumelo é comestício. Então, existe o cogumelo cheio de toxinas. Então, particularmente, eu não domino muito conhecer cogumelo. Então, mas a ciência pede para explicar que uma das fontes de vitamina B5 é o cogumelo. Como eu não tenho hábito de consumir, conheço pouco o cogumelo, então eu prefiro nem aconselhar o consumo dele. Mas eu preciso explicar que é fonte de vitamina B5. Talvez você que está me ouvindo agora, você tenha um hábito de consumir cogumelos. A Nutri não tem. Vamos lá. Então, contém vários nutrientes, sendo a B5 um deles, né? O cogumelo. Vegetais. Gente, couve-flor. Se você for perceber todas as vitaminas que a Nutri falou até o momento, couve-flor está presente. Couve-flor, acelga, couve, brócolis. Já percebeu? Eu lembro agora da vitamina K. Falei muito
do couve, que são os vegetais verdes escuros. Tranquilo? Vamos lá. Principalmente são ricos em vitamina B5, são os vegetais úteis para a digestão. Isso, foi muito bom eu ter botado isso, já ia esquecendo. Vou dar uma dica para vocês, não sei esse ano, mas eu preciso dar uma aula só sobre digestão. Nutri é aquele mesmo assunto, sistema digestório? Não. É o momento que o alimento, ele se torna, vira, né? Você pode dizer assim, bolo fecal. Então, a Nutri precisa passar para vocês uma aula só sobre bolo fecal. Falar assim sobre cocô, porque o aspecto, a textura, o odor, tudo que se refere ao cocô, ou fezes, ou bolo fecal, que é tudo a mesma coisa, sim, é o reflexo da nossa saúde, é o reflexo de tudo que nós estamos consumindo, certo? Vamos lá. Então, como eu falei aqui, a vitamina B5, ela é útil para a nossa digestão. Então, se você vai para a churrascaria, a Nutri ama ir para a churrascaria, é o meu hobby. Então, se você ama ir para a churrascaria e você não conseguiu, né, fazer, deixa eu explicar aqui, você foi para a churrascaria no domingo, beleza, ou sua mãe fez um churrasco em casa, você não conseguiu evacuar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, Nutri, eu tô obstipada, calma. Normalmente a proteína, eu falei isso muito na aula de proteína, normalmente a proteína é de difícil digestão. Por quê? Porque é um macronutriente. Então, todo macronutriente é de difícil digestão. Os micro, que são as vitaminas, são de fácil absorção e também eliminar. Lembra que eu falei que as vitaminas do complexo B, elas são fácil de evaporar, elas saem na urina, saem no suor. Ao mesmo tempo, também ela é de fácil digestão. As proteínas, ela é difícil. Então, vamos lá. Você comeu um churrasco, ficou 4, 5 dias sem evacuar. Nutri, eu faço o quê? Um suco de couve. Ou, na própria churrascaria, como eu faço, você já vai comendo ali, ó, as saladas e a carne. Salada, de preferência crua. Salada e carne. Por quê? Porque as fibras daquela salada, daqueles vegetais, vai auxiliar no processo da digestão da proteína e você não vai ficar muito tempo obstipado. Obstipado ou constipação também é sinônimo. Tranquilo? Na aula de bolo fecal, a Nutri vai falar isso sobre digestão, sobre fecaloma. Sabe o que é fecaloma? É quando as fezes viram cocô. Então, para evitar isso, precisa aumentar a ingestão de alimentos verdes escuros para ajudar na digestão, certo? Então, ingestão, quando você vai eliminar, digestão, certo? Os ovos também são fontes alimentares perfeitas. Eu acho que em todas as minhas aulas, seja na educação infantil, no Fundamental 1, Fundamental 2, acho não, tenho certeza, sempre eu irei falar e falo sobre ovos. Ovos é uma proteína animal completa. Sim, eu afirmo isso e a literatura também. É uma proteína animal completa. Lá você encontra gorduras boas, lá você encontra hormônio, sim, saudável. Lá você encontra tudo que o nosso organismo precisa, você encontra no ovo, certo? Aí eu coloquei aqui, os ovos são outro alimento popular, a Nutri sempre fala isso, riquíssimo em ácido pantotênico e eles são uma excelente fonte de proteína, né? Na verdade, a Nutri acabou já falando da aula. Meus amores, então a aula foi de vitamina B5. Como eu falei para vocês, já que a Nutri toda semana está falando de uma vitamina, para vocês não trocarem, lembrando que o nosso teste agora de quarta-feira são as vitaminas lipossolúveis. Quem são as vitaminas lipossolúveis? A, D, E, K, certo? O teste, né, eu chamo de teste, desculpe, a avaliação parcial já está pronta. Então, estudem tudo sobre lipossolúveis. Claro que depois, o recesso, a Nutri começou a falar sobre as vitaminas hidrossolúveis. Não troque isso. Então, a primeira foi lipossolúveis, que cairá agora.
e as hidrossolúveis, que são essas que a Nutri está dando e com certeza cairá na avaliação final. Hidrossolúvel, o nome já fala. Hidro, afinidade com água. Então, quem são as vitaminas hidrossolúveis? Eu já falei da B1, já falei da vitamina B2, já falei da vitamina B3 e agora B5. Acredito eu, não tenho certeza, que a próxima é B7. Deixa eu falar aqui uma coisa com vocês. Normalmente, tem aluno que fala assim, Nutri, as vitaminas hidrossolúveis, elas é contada assim, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7? Não, presta atenção. Perceba que ela tem alguns números que ela pula. Então, não é uma ordem correta. Então, B1, B2, B3, B5, B6 Nutri, não, B7, que será o nosso próximo assunto. Então, não cria assim um hábito de achar que é de B1 a B12, não. Então, são vitaminas que ela segue a sequência dela, não é a nossa. Tranquilo? Meus amores, eu sempre digo, no início ou no final da aula, tem que fazer um esquema. Ó, o nome das vitaminas, os vitâmeros, vou contar um segredo para vocês. Coloquei, viu? Coloquei vitâmeros na avaliação parcial. Quem é o vitâmero da vitamina A? Quem é o vitâmero da vitamina K? Então, vitâmeros são esses nomes que a população estuda pouco. Por exemplo, vitamina B5. Quem é o vitâmero da vitamina B5? Ácido pantotênico. Então, para você não trocar, não atrapalhar, faz uma tabela, faz um esqueminha. As vitaminas e os vitâmeros. Ou, para ficar melhor, os vitâmeros e as vitaminas. Certo? Se ficar alguma dúvida, entra lá no chat da Nutri e podem fazer qualquer pergunta. Além de ser um prazer responder, é minha obrigação. Não vou citar nome, mas tem uma colega de vocês, tem 3 colegas de vocês que vai lá no meu Instagram, Nutri Marise, e faz pergunta. E eu respondo com o maior prazer, certo? Mas vocês não precisam ir lá, não tem necessidade. Se quiser, fique à vontade. Vocês podem ir que é o correto, né? Ir lá no chat da Escola Batista, vai lá na Educação Alimentar e fazem qualquer pergunta para Nutri. Aproveitando que a avaliação parcial será quarta-feira agora, então aproveitem e façam perguntas, tá bom, meus amores? Então, sucesso, tudo de bom para vocês. Eu estou aqui para acrescentar no conhecimento de vocês, tá bom? Então, tudo de bom.